Olá pessoal, quero falar aqui de uma palavra da língua portuguesa que é meritocracia. A palavra meritocracia é uma palavra bonita da língua portuguesa que indica também algo bonito. Meritocracia é a pessoa que tem um merecimento, ela mereceu ter aquilo porque ele batalhou para chegar naquele grau, naquele resultado, naquela riqueza. As pessoas que têm aquela riqueza, que têm aquela capacidade, aquela habilidade, é porque ela estudou mais, é porque ela se capacitou, é porque ela correu atrás. É porque ela meteu as caras, porque ela acordou cedo, arriscou. Ela não ficou, quando caiu, quando deu errado alguma coisa, não ficou tentando colocar a culpa nos outros, não ficou tentando terceirizar os culpados, né, terceirizar a culpa, achar um culpado por ter dado errado. Mas foram pessoas que continuaram empreendendo, pessoas que continuaram investindo em si mesmo, aprendendo mais, se qualificando, correndo atrás, buscando se qualificar. E aí elas têm os resultados, têm as riquezas, tem algo melhor ali, né, ao seu controle. E aí tem pessoas que dizem, não, as riquezas elas têm que ser divididas, as riquezas precisam ser divididas, principalmente os socialistas falam isso, as riquezas têm que ser divididas. Só que a forma de dividir deles é aquela forma, parecendo aquele aluno que não estudou, mas ele quer fazer o trabalho junto ali com os outros, quer receber a nota junto com os outros que estudaram, quer fazer um trabalho em grupo para ter a mesma nota que o resto do grupo vai ter. Então esse aluno, essa forma de trabalho, de fazer esse trabalho ali em conjunto, onde um não estuda, o outro estuda, ela está eliminando a meritocracia. A meritocracia, Deus também utiliza no reino dos céus. O maior no reino dos céus é aquele que mais servir. Então Jesus falou que o que mais servir aqui na terra, que mais servir para o reino dos céus, é o maior no reino dos céus. Então é o maior servo. Então lá existe o maior e o menor, lá existe grau, lá existe classes sociais, lá existe pessoas com diferentes níveis de capacidade, de merecimento, né? Isso é a meritocracia, né, que Deus chama de galardão, que Ele dá segundo as nossas obras, segundo o talento que Ele confiou em nós e a gente reproduziu, e para mostrar para Ele, quando Ele voltar, Ele vai recompensar por isso. E essa recompensa chama galardão, que é o mesmo que a meritocracia. Então, não existe uma igualdade nem mesmo lá no reino dos céus. Então, essa busca que os socialistas às vezes têm para reduzir a desigualdade, para nivelar, para igualar todo mundo, não tem como igualar, porque mesmo se você juntar todas as riquezas hoje e distribuir para todas as pessoas, amanhã já existem pessoas, uma diferente da outra, uma num grau social e outro em outro grau menos elevado, porque as pessoas elas são diferentes, um gasta mais, um consome coisas melhor, um não sabe investir, um não sabe reproduzir, não sabe ter ali uma manutenção correta com aquela riqueza, com aquele produto. Então, a meritocracia ela existe para recompensar as pessoas que se destacam mais. E aí, essas que se destacam mais acabam gerando as riquezas e aí, automaticamente, de todas as formas, essa riqueza vai ser distribuída. Só que a riqueza deve ser distribuída não assim com uma lei, um poderoso, um regime que dita as regras, que diga que a gente tem que juntar tudo no celeiro só, tudo aquilo que a gente produziu, e lá vai ter alguém distribuindo para todas as pessoas. Não, a gente vai distribuir de acordo com a nossa própria vontade, com liberdade. Quem construiu ali quer, tem solidariedade, tem vontade de ajudar, ele vai ajudar da forma dele ali, porque isso é a forma das pessoas do reino do céu, eles dão sem obrigação. Quando Deus pede para as pessoas juntar tudo e dar às pessoas, Ele não está obrigando, Ele está testando. E ali, se você tiver o coração, você vai dar. Então, da mesma forma, você vai ser testado, você vai ter esse pensamento de ajudar quando você pode ajudar. E aí vai depender de você querer ou não, sem ninguém estar ditando a regra, sem o governo, sem isso estar estabelecido em nenhum regime, nenhum Estado poderoso, nenhum regime e nenhum governo para determinar isso. Aquele que quer distribuir a riqueza, ele distribuirá da forma dele ali, mantendo ali aquela reserva consigo para reproduzir mais, porque senão acaba. Se ele for distribuir tudo de uma vez só, ele fica sem nada e ele vai ser mais um dos que vai estar junto com os outros necessitando. Então, não adianta. Se aquela pessoa tem aquela riqueza, é porque ele soube cuidar, ele soube construir e soube manter com ele ali. Por isso, ele sabe cuidar melhor, sabe administrar melhor, e é por isso a meritocracia apresentou ele com uma situação melhor na sociedade, com um conforto melhor, com uma capacidade melhor, poder aquisitivo melhor, né? Pode ter uma vida melhor, por quê? Porque ele construiu isso.
Isso é a meritocracia. Então nós não devemos eliminar aquilo que é bom, né, e simplesmente por querer implantar o desejo de alguns, de implantar uma forma de administração ali onde fosse a igualdade, porque a igualdade não existe. A desigualdade é justamente o desequilíbrio que faz as coisas funcionar. As pessoas, elas precisam trabalhar, por isso elas trabalham para quem tem o emprego. Já outras pessoas, para empreender, ela precisa da mão de obra, por isso ela precisa pagar para quem precisa trabalhar. E é assim que as coisas funcionam e que a gente mantém um país funcionando, uma sociedade funcionando. Isso chama interdependência. A interdependência é quando um depende do outro ali. Não existe apenas aquela pessoa desempregada ali dependendo do governo, o governo dependendo das empresas. E aí as empresas não depender do governo para nada, não depender das pessoas. Tem que todos mutuamente depender, né, um do outro. Todos têm que depender um do outro para poder dar certo. Tem que todas as pessoas ter algo para oferecer e para poder ter algo também para receber. Então, quanto mais acentuada for essa interdependência, né, mais funciona. E essa interdependência, ela dá pela necessidade, né, do desequilíbrio ali. Tudo está desequilibrado, a necessidade de se equilibrar, né? É assim que funciona, a engrenagem é essa. E aí, se existe essa diferença, se existe esse desequilíbrio, é porque existe a meritocracia, onde um construiu mais e o outro não soube construir. Ou talvez mesmo por sorte, são vários fatores que levaram uma pessoa a ter um grau na sociedade elevado e outro está em outro nível. Não foi por um único fator, não. Mas que isso é normal em toda a vida, funciona assim e as pessoas querem dar um jeito de eliminar isso, mas elas não vão conseguir. Nem mesmo através de um governo poderoso, de leis poderosas, porque o próprio reino dos céus, o próprio Cristo, o próprio Deus falou que, né, na palavra do reino do céu, na palavra de Deus, está escrito que nenhum governante desse mundo trará prosperidade para o seu povo. Então sempre haverá pessoas necessitadas e sempre haverá pessoas que têm mais e sempre haverá pessoas precisando um dos outros. E quanto mais uma pessoa precisar, preenchendo aquelas necessidades ali, vai nivelando tudo nesse desequilíbrio que precisa ser equilibrado, é que faz as coisas funcionar. É isso que dá sustentação, né? O que dá sustentação é existir pessoas querendo consumir, pessoas querendo produzir, pessoas precisando trabalhar e pessoas precisando de alguém para trabalhar. E isso se dá com liberdade, sem um governo interferir muito na vida das pessoas, na sociedade, né? As leis, elas têm que ser as mínimas leis possíveis, né? Leis que não interfira muito para não atrapalhar o fluxo normal de uma sociedade. Basta ela estar, quanto mais livre tiver, mais ela funciona. E todos ganham, e existe o trabalho, e existe as pessoas para trabalhar, e a sociedade funcionando bem, o governo também arrecada bem e tem ali as condições de sustentar, de promover aquilo que o governo tem que promover numa sociedade.